Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos fiéis aqui do santuário, hoje temos também estes jovens maravilhosos do Colégio Agrícola. Bem, nós vamos então sempre tentar de conciliar as leituras com o santo de hoje, que é São Martinho de Tours. É interessante que nós continuamos a ler o livro da sabedoria, e hoje a sabedoria coloca, não sei, talvez 20 adjetivos, e fala do espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, etc, etc. Realmente, se nós olhamos a vida dos santos, ficamos surpreendidos. São incansáveis. Mas a sabedoria é a sabedoria da cruz. Eis então que o Evangelho completa. A sabedoria, o livro da sabedoria, estamos no Antigo Testamento. Agora Jesus fala do reino, e quem entra no reino entra realmente no mundo da sabedoria. Mas a sabedoria do reino é engraçado. É a loucura da cruz. São Paulo diz que ele prega a cruz, e a cruz é loucura, tolice para as coisas do mundo. Então, quem quer ser cristão terá como Jesus esta rejeição e será considerado louco. Não é só São Francisco, em geral se fala de São Francisco, mas todos os santos, parece que tinha alguns, estavam fora da casinha. Vamos ver, por exemplo, São Martinho, um santo extraordinário. Ele era filho de um militar, de um tribuno militar, da Panônia. Panônia é a atual Hungria. É interessante que, seguindo o pai, que era transferido de um lugar para outro, estamos ainda no Império Romano, no final do Império Romano, ele então teve possibilidade de ir em várias cidades, e foi na França que ele teve aquele famosíssimo fato, talvez algo de lendário, mas sem dúvida São Martinho foi o soldado que se colocou à disposição também dos mais pobres. E vendo um dia de frio, um mendigo lá sem roupa, sem nada, coitadinho, pegou a espada, cortou o seu grande manto e cobriu este mendigo. Mas durante a noite lhe apareceu Jesus com aquele manto. Diz, mas esquisito este manto. E Jesus sorriu para ele e o agradeceu, obrigado. E com isso, certamente não só uma vez, mas muitas vezes Martinho deve ter feito gestos de misericórdia corporal. Mas está de fato que quando a gente faz algum gesto, São Francisco, sabemos o famoso beijo ao leproso, é um começo de uma conversão. Talvez na tua vida já aconteceu isso. Você fez um gesto de caridade, de perdão, aí começou uma coisa nova. E isso começou na vida de São Martinho. Quando ele voltou na sua cidade, ele foi feito exorcista, que não era um cargo para padre, também para os leigos. Era um ministério que existia na igreja. Hoje as coisas ficaram meio complicadas
Então, o exorcista é um padre, em geral, já de idade, de muita experiência, e muitas vezes o pessoal pergunta: padre, o senhor é exorcista? Todo padre é exorcista. Agora, o bispo encarrega, às vezes, alguns numa diocese e numa maneira especial. Mas o que eu gostaria mais de partilhar com vocês, ele foi muito perseguido pelos hereges da época, que eram os arianos. A famosa cidade de Milão, onde Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio, havia muitos arianos. Ele foi perseguido, ele depois se refugiou na França, e lá em Tours, quando perto de Tours tem um mosteiro, e ele tinha escolhido, depois da vida militar, de ser um monge. Ele foi chamado, sabendo que ele não iria aceitar de ser bispo, chamaram e disse: tem um doente, precisa da tua presença. Ele lá foi. Mas cadê o doente? Diz: o doente é a diocese de Tours. É uma diocese que precisa de um monge, de um homem de Deus. É um homem que já tem uma experiência assim do mundo, como militar, como missionário, que andou em várias cidades. E assim, meio constrangido, ele foi consagrado bispo. E aí se diz que São Martinho foi, por vocação, foi monge. Por profissão, foi um militar. E por pressão da comunidade, foi bispo. Seria muito longa a vida dele, muito curiosa, mas o que nos impressiona é quando morreu, ele disse: este corpo irá virar cinza. Me deitem aí no chão, podem me cobrir de cinza. Mas como? Temos cobertor, está frio, não me podem cobrir de cinza? Pois este nosso corpo vai virar cinza logo. Bem, eu disse que como Jesus, ele foi muito perseguido pelos arianos, e depois como bispo, teve também um Judas, que foi uma grande cruz para ele, mais do que uma pedra no sapato. E ele dizia assim: pois é, se o meu mestre teve um Judas, eu que sou um pobre pecador, será que eu não sei aguentar um Judas que está me perturbando, infernando assim o meu ministério? E assim ele, com muita caridade e ternura e perdão, conviveu com um Judas que estava ao seu lado, que perturbava todo o seu ministério. Não é só então São Francisco que, antes de morrer, quis que o deitassem no chão, mas também antes foi São Martinho. Vamos então, quantas mensagens temos hoje? Sobretudo, as obras de misericórdia corporal. Cobrir os nus é uma das obras de misericórdia corporal. E nós sabemos que aquela capa que ainda teve, metade, foi colocada, depois que ele morreu, num quarto especial. E sabe como se chamou aquela capa? Eu já falei no ano passado, Terezinha deve saber. Como se chamou aquele quarto? O quarto da capa. Mas depois, o quarto da capa. Então fica a capela. Daí vem a nossa palavra capela. De onde vem a palavra capela? Vem da capa de São Martinho. Bem, vamos nos cobrir sempre com esta capa da ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.